Você, mulher, já sofreu violência doméstica? Já foi agredida verbalmente e fisicamente dentro de casa? Eu sou Kelvin Reis e violência doméstica é o tema do nosso programa de hoje. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 1 em cada 100 mulheres vai à justiça contra a violência doméstica. No ano passado, foram registrados 388.263 casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, apenas o que apresenta um aumento de 16% nestes processos em relação a 2016. O levantamento mostra ainda que só em 2017 a Justiça Estadual recebeu 2.795 casos de feminicídio, aqueles que ocorrem a morte da mulher, sendo 8 novos casos por dia. Mas apesar do aumento nas denúncias, há ainda um número grande de casos de violência doméstica que não são registrados. A equipe do Priority News foi até a Delegacia de Defesa da Mulher de Itapevi e entrevistou a guarda municipal Angelita Lenz. Ela, quem é a primeira pessoa a atender a mulher nestes casos. E ela nos conta como a mulher pode identificar o início da violência doméstica. Acompanhe. Normalmente é com as agressões verbais. Esse é o primeiro ponto para identificar. Mas nem sempre elas vêm fazer o BO nesse primeiro momento. Elas deixam chegar a ponto da lesão corporal. Elas prosseguem com as queixas? Com a injúria, normalmente não, né? Muito difícil elas darem continuidade. Mas com a lesão corporal é independente delas, então essa dá prosseguimento sim. Bom, quando a gente fala dessa questão da violência doméstica, isso já começa a estar presente. Eu sempre comento que não é de uma hora para outra, não é uma ação brusca. O que ocorre já vai se dando sinais. De que forma se dá esse sinal? Do tratamento do companheiro, do namorado em relação a uma pessoa, o primeiro grito, o primeiro xingamento. Então ele vai se desenvolvendo até que chega numa situação física, e não necessariamente física, mas de constrangimentos plenos, né? Ou seja, de assédio moral, de tentar colocar a estima dessa mulher em baixa. Lembra-se que violência não é só aquela praticada quando chega no físico, ou seja, as agressões físicas, mas as agressões verbais também, é claro que é uma forma de violência. Após a identificação da violência, as mulheres denunciam seus companheiros? Demoram muito para denunciar. Hoje nós vemos também, tem um critério econômico, mas muito mais uma dependência emocional. Então, geralmente, essa mulher ela sofre essa violência e depois ela é recebida, depois da violência, eu te amo, toma as flores, né? E fica essa relação dessa dependência emocional muito grande, até que chega uma hora que essa mulher dá um basta, onde ela vai fazer de fato as denúncias. Hoje, diferentemente, antes você tinha a possibilidade de ir denunciar esse companheiro, enfim, e poder desistir da denúncia, né? Falar, não, eu volto. Aí. Hoje não. A partir do momento que você vai a uma delegacia, deve de ser acatada aquela denúncia. Né? Então, dizer que ela, não, eu não quero mais, não, ela, a partir do momento que ela vai, essa denúncia tem que ser acatada, tem que ter uma continuidade. Mas, e o que a mulher sofre antes de perceber que ela é uma vítima de violência doméstica? Onde começa essa história e como ela termina na denúncia do caso? Uma vítima sobrevivente deste tipo de violência conta sua história, mas por ainda sentir medo de voltar a sofrer violência doméstica, escolheu o anonimato. Eu demorei para identificar, porque se misturava sentimentos, misturava vaidade e misturava também necessidades. Então, até então a violência já estava acontecendo verbal e eu não entendia. Até que um dia
começou a acontecer a violência física. Mas depois de muito tempo que eu fui identificar, é como se eu estivesse cega, surda e muda. Eu não entendia, eu sempre queria colocar no meio disso uma desculpa. Aconteceu isso por causa disso, aconteceu isso por causa daquilo. Mas como se eu estivesse cega totalmente. Mas o dia que eu descobri, aquilo começou a afetar os meus pensamentos, meus sentimentos. Só que ninguém sabia, era tudo em oculto. Durante muitos anos eu convivi com a brutalidade. Eu fiquei 22 anos casada. E durante 10 anos eu agi da minha maneira, da forma que eu achava que dava para me defender. E depois 12 anos a mais, se somavam depois 22 anos de casada, eu comecei a agir da forma que me ensinaram na igreja. E aí eu vi que foi melhorando muita coisa. Até que um dia por uns 6 meses, realmente se cessaram todas as brigas e guerras, mesmo por fala e mesmo por violência verbal e física. E aí, quando eu achei que já estava tudo normalizado, um dia eu encontrei na minha casa vestígios de coisas que levavam ele a ser daquele jeito, que ele estava de volta fazendo de novo. E aonde por 2 ou 3 vezes eu fui tirar satisfação, ele mentiu e depois teve que assumir, porque eu peguei e mostrei, né? Porque as outras vezes eu via e jogava fora, da outra vez eu vi, mostrei, e também por um começo de uma falência numa loja que a gente tinha. E aí eu procurei saber aonde, conversando com meu filho mais velho, ele falou: mãe, realmente está acontecendo isso, está voltando a ter confiança nessas situações de novo e tudo mais. E aí eu falei: então eu não vou de novo me arriscar. E eu não quero mais, eu sei que eu não sou obrigada a isso. Então tive uma conversa particular com ele, aonde ele também entendeu que não tinha mais condição de a gente conviver junto. E aí ele falou que já esperava que a qualquer momento eu ia falar isso pra ele, que eu não ia aguentar de novo. Viver a mesma história, a mesma situação, porque uma coisa ia levar a outra. E aí é onde aconteceu a separação, o divórcio. Então você não chegou a denunciá-lo? Nunca denunciei. Cheguei a pensar algumas vezes, mas não tive coragem. Eu creio que eu fui, em partes, muito sábia, porque eu contornei algumas situações, e em outras eu fui conivente, porque talvez, não tenho certeza se isso muda algum caráter ou muda algum ser humano, denunciar, porque eu já sabia de casos que se denunciava um homem violento e ele só ficava a alguns metros de distância, então poderiam encontrar com aquela pessoa, mas eu também já vi vários casos desse onde a pessoa quis matar, ela foi lá e matou e ficou por isso mesmo, como também foi lá e denunciou várias vezes, depois voltou ao relacionamento. Então eu achei que as denúncias não ia me livrar de uma morte, vamos dizer assim. Vemos que as denúncias de violência doméstica nunca são ações em um primeiro momento de agressão contra a mulher. E a pergunta que fica para essa questão é: por que muitas vezes a mulher permanece neste tipo de situação? A advogada Lucinéia responde isso e diz também onde a mulher pode tirar forças para sair deste mundo terrível de violência dentro de casa. Agora, o que faz essa mulher permanecer muitas vezes nesse ambiente violento é o que eu mencionei. Muitas vezes é a dependência, tem a relação econômica, muito a dependência emocional. E nós temos também uma questão da própria estima, de como é que essa mulher, como é que esse homem colocou essa mulher durante o período de vivência desse casal, como é que ele colocou a estima dessa mulher? Na maioria dos casos é questão financeira, não ter para onde ir, ou ter que se manter, ter filhos pequenos, então elas acabam protelando a separação e a denúncia. Então, por muitos anos eu sempre ocultei essa situação. E algumas pessoas já estavam até sabendo, ouvindo, mas da minha boca ninguém ouvia nada. Então eu achava que eu não podia falar aquilo para ninguém, porque sempre eu ia ouvir alguma acusação, eu ia ter que tomar alguma atitude, e eu era
Naquele tempo eu era muito covarde, tinha medo de morrer, tinha medo de ficar sozinha, tinha medo de que minha família não ia me aceitar. Hoje a questão da violência em relação à mulher, não só da família, como da comunidade, da sociedade. O que vem a ser a comunidade? São todas aquelas pessoas que não têm um laço de consanguíneo, de parentesco com a mulher, mas está ao lado desta, percebe a violência que ela está sofrendo. A família, os pais, irmãos que têm conhecimento, não há como se calar diante disso. Tem que haver sim uma denúncia, tem que haver de alguma forma um convencimento e uma denúncia em relação ao sofrimento, às agressões que aquela mulher vem sofrendo. Outro dia eu estava ouvindo e é a pura verdade, não existe mais esse ditado. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, tem que estar sim, porque o final disso é muito triste. Não fica dúvidas de que a violência doméstica não começa apenas na primeira agressão física. Um xingamento, uma agressão verbal, qualquer ato que diminua a dignidade da mulher já caracteriza como violência contra a mulher. Se você sofre violência doméstica ou conhece alguém que esteja nessa situação, denuncie. Procure a Delegacia de Defesa da Mulher mais próxima ou disque 180, canal específico para denúncias em defesa da mulher. Quebre este silêncio que mais mata mulheres no nosso país. Este foi o documentário A Ferida Invisível. Até mais!